Dom Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. E hoje, exatamente hoje, dia 23 de julho de 2020, estamos completando 180 anos do golpe da maioridade. O golpe que colocou no poder Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro II, o nosso segundo imperador do Brasil. E é essa história que nós vamos contar hoje no canal Muita História para Contar com o professor Zé Ricardo. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Feito isso, vamos agora para o golpe da maioridade. Tudo começou em 1822, quando Dom Pedro de Alcântara Bragança e Bourbon proclamou a nossa independência, a emancipação política do Brasil em relação a Portugal, tornando-se assim o nosso primeiro imperador com o nome de Dom Pedro I. Dom Pedro I governou de 1822 até o ano de 1831, quando, no dia 7 de abril de 1831, ele abdicou, ou seja, renunciou, em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos, 11 meses e 4 dias, e que, portanto, era uma criança que não poderia assumir o trono. Durante esse período, de 1831 até 1840, o Brasil foi governado por regentes. Daí o nome, período regencial. Há quem diga que foi a nossa primeira experiência republicana, embora eu discorde, até porque em 1817, aqui em Pernambuco, nós tivemos uma república durante o período da Revolução Pernambucana, de 1817, que durou 74 dias, segundo alguns historiadores, 75, uma diferença pequena, mas enfim. Continuando então a nossa história. O período regencial ele está dividido em 4 grandes períodos, ou melhor, subperíodos. Nós tivemos a regência trina provisória, porque quando Dom Pedro renunciou, os deputados estavam de férias, portanto não havia tempo para se organizar um novo governo. Depois tivemos a regência trina, chamada de trina permanente, tá? E aí eu queria chamar a atenção que, tanto na trina provisória como na trina permanente, houve a participação de um cara chamado Francisco de Lima e Silva, que talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas já ouviu falar muito do filho dele, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Isso mesmo, o pai do Duque de Caxias, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi a única pessoa que participou tanto da regência trina provisória, como também da regência trina permanente. Em 1834, portanto, 10 anos após a primeira Constituição Brasileira, que é a de 1824, nós tivemos a primeira reforma constitucional, chamada de Ato Adicional, o Ato Adicional de 1834. Basicamente, nesse ato, nós temos 2 mudanças. Primeiro, a regência deixa de ser trina e passa a ser una. Ou seja, em vez de 3 pessoas, apenas uma pessoa ficaria governando o país durante esse período. A outra mudança foi que esse ato adicional de 1834, ele possibilitava a criação das chamadas assembleias provinciais, o que na prática dava mais liberdade, mais autonomia política administrativa para as províncias. Isso é considerado uma vitória dos chamados liberais, um grupo que, politicamente falando, era muito mais a favor do republicanismo do que praticamente da continuidade da monarquia no Brasil. Pois muito bem, essa liberdade vinda a partir do golpe, do ato adicional de 1834, é citada por alguns como um pretexto para que no Brasil houvesse uma brecha, uma quebra de autoridade e começasse a acontecer várias revoltas em vários pontos do país. É claro que isso não bate com a realidade histórica. As revoltas regenciais elas tiveram causas muito específicas em cada região. Essas revoltas elas estouraram no Pará, Cabanagem, estouraram no Maranhão, Balaiada, na Bahia, Sabinada e no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha. Embora os livros não citem
também é do período regencial a revolta dos escravos malês, que aconteceu na Bahia, em Salvador, a revolta de negros islamizados. Pois muito bem, segundo os políticos conservadores daquela época, essas revoltas regenciais, elas estavam levando o país a um clima de anarquia, a um clima de agitação, de instabilidade, que poderia, inclusive, resultar na fragmentação territorial do Brasil. Para eles, só havia uma solução para pacificar as revoltas, acalmar as agitações e, finalmente, restabelecer a ordem, entre aspas. Seria colocar no poder alguém com autoridade, um poder forte, centralizado, único, capaz de unificar a nação. Porém, o nosso Dom Pedro ainda não tinha idade suficiente, ele estava apenas com 14 anos. E aí, quando surge a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, nós não vamos chamar de Dom Pedro II, vamos chamar de Dom Pedro. Ele ainda não foi coroado, é bom lembrar. Várias tentativas foram feitas. 1835, 1837 e 1839. Todas sem efeito. Em 1837, quase que eles conseguiram aprovar a maioridade de Dom Pedro II e perderam por apenas 2 votos. Finalmente, foi fundado um clube primeiro chamado de Sociedade para Antecipação da Maioridade, que depois se tornou no Clube da Maioridade, fundado por José Martiniano de Alencar, pai de José de Alencar, escritor, e que tinha como presidente nada mais nada menos do que Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio de Andrada, o tutor, o primeiro tutor de Dom Pedro. É bom lembrar, de Dom Pedro II, senão vocês vão confundir Dom Pedro I com Dom Pedro II, isso é uma loucura. Enfim, então vamos lá. Quem fundou o Clube da Maioridade? José Martiniano de Alencar. E o seu presidente nada mais era do que Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio, que foi o tutor de Dom Pedro. Pois bem, feito isso, eles tentaram várias vezes, como eu já havia dito antes, modificar a lei antecipando essa maioridade. Eles vão conseguir isso exatamente no mês de julho, quando, no dia 21 de julho, eles conseguem pressionar o Senado, e o Senado, no dia 23 de julho, portanto, na data de hoje, que estamos completando 180 anos, eles conseguem finalmente reduzir a maioridade de Dom Pedro II, de 18 anos para apenas 14 anos. Segundo alguns cronistas da época, quando indagado se ele queria ser o novo imperador do Brasil, o nosso príncipezinho não pensou 2 vezes. Quero! Já! Agora! E foi o que acabou acontecendo. Dom Pedro II, ele completou 15 anos no final do ano, no dia 2 de dezembro, e somente no ano seguinte, ou seja, em 1841, ele é coroado também no mês de julho. E aí sim, ele acaba se tornando-se o 2º imperador brasileiro. Portanto, hoje, exatamente hoje, dia 23 de julho de 2020, estamos completando 180 anos que o Brasil teve o seu golpe, o golpe da maioridade. O golpe que antecipou a subida de Dom Pedro II ao poder, que na época tinha apenas 14 anos. Completou 15 no final do ano. Eita paizinho para gostar de golpe, viu? Golpe da maioridade, proclamação da República, também foi um golpe. Revolução de 1930, outro golpe. Estado Novo, 1937, outro golpe. 1964, outro golpe. O aumento do preço da comida. Dá golpe, meu Deus do céu. Pelo amor do guarda. Enfim, brincadeiras à parte, é assim que funciona a política no Brasil, desde os tempos do Império até os dias de hoje. E, finalmente, para concluirmos o nosso vídeo, deixa eu citar uma quadrinha que é dessa época também. Por subir Pedro ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo para a mesma gente. Deixo a pergunta para vocês que estão me assistindo. A quem estão servindo os nossos políticos? Não pode ser coisa boa servindo a mesma gente. E aí? Que gente é essa que esse pessoal está servindo? Será que eles estão servindo ao povo
Ou será que estão servindo apenas as elites dominantes, que durante séculos e séculos exploram esse nosso querido e amado país que é o Brasil? Pois é, fica aí a reflexão do professor Zé Ricardo. Muito obrigado pela audiência de vocês que nos acompanharam. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E muito obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima com muita história para contar com o professor Zé Ricardo. Valeu, minha gente. Grande abraço.